Muito bom dia a todos nesta manhã de sábado, dia 26 de abril de 2025. Estamos exatamente aqui à Igreja Adventista do Sétimo Dia, no bairro de Alvaruene, Fortaleza, Ceará, Nordeste Brasil, para mais uma retórica alusiva à palavra de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos orar? E desta feita, professor Santo Deus, Kleber. Eterno Pai, louvado e exaltado para todo sempre seja teu poderoso nome, Senhor, por conceder a nós, seres finitos e pecadores, o privilégio de juntos nos reunirmos para a adoração de Ti e também para a edificação da nossa vida. Tomamos a Tua palavra, Senhor Deus, em nossas mãos e com temor e tremor, reverência diante da Tua presença, queremos permanecer, a fim de que o Senhor seja o nosso instrutor nesta manhã, o nosso mestre, a nos ensinar os deveres concernentes ao nosso lar. Deus, fala conosco. Pedimos do Senhor a iluminação para a compreensão, pedimos do Senhor o poder para a prática da Tua palavra na nossa vida, em nome de Jesus. Feliz sábado, igreja. Bom poder estar com vocês mais uma vez, manhã de sábado, para juntos compartilharmos da palavra de Deus. Fernando me convidou, ele pediu que eu trouxesse um tema relacionado à família, e eu fiz questão que a minha família estivesse presente aqui na igreja, porque é muito bom pregar para aqueles de fora de casa. E eu sempre gosto, fico muito feliz quando eu vou pregar e tenho a oportunidade que minha família vá comigo, né? A minha esposa, as minhas mulheres, né? A minha esposa, que está aqui na sua mais terna atividade materna, né? Está ali dando mamar para a nossa bebezinha. E as minhas filhas, a Sara, vocês conhecem muito bem, né? Minha primogênita, a Ana, a Laura e agora a Melissa. E eu gosto de pregar tendo elas como público, porque elas sabem quem eu sou em casa, né? Ali é a minha primeira igreja e quero acreditar que nada do que eu vou falar para vocês nessa manhã foge, eu acredito, de um ideal, né? Para a vida de uma família cristã temente a Deus. Existem vários salmos que edificam a nossa vida, e alguns que são relacionados à família. Eu gosto muito do Salmo 128. Eu queria, por favor, que você abrisse a Bíblia. É daqui que nós vamos extrair nessa manhã uma rápida, porém poderosa mensagem para a nossa vida, para a nossa edificação nessa manhã de sábado. Salmo 128, também conhecido como o Salmo da Família, né? São 6 versos que certamente nos trazem importantes lições para desenvolvermos, aprendermos e edificarmos nesta manhã. Salmo 128. Amém? Amém. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor, diz o verso 1, e anda nos seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás, e tudo te irá bem. A melhor tradução seria e te irá bem, né? Verso 3, assim: tua esposa no interior de tua casa será como a videira frutífera. Amém, irmãos? Amém. Teus filhos como rebentos da oliveira, a roda da tua mesa. Eis como será, aqui exclama o salmista, né? Como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias de tua vida. Vejas os filhos de teus filhos. Paz sobre Israel. E aqui então ele finda o Salmo 128. Esse salmo, ele é um salmo de ascensão. Existem alguns salmos que o povo de Israel costumava cantar enquanto eles estavam peregrinando para Jerusalém, quando eles iam para as festas anuais. E o Salmo 128 era um dos salmos que eles cantavam na trajetória, até chegar em
Jerusalém. Caminhando e cantando. Exatamente. E eu tenho já aqui uma importante lição que eu, Kleber, extraio desse salmo. A prática do povo de Israel de ir fazer sacrifícios ou ir sacrificar ao Senhor era uma questão familiar. Papais, mamães, vovós e vovôs, né? Nós temos algumas famílias, algumas características. A igreja é o local das nossas famílias. Esse hábito tão importante e eu diria tão significativo foi o que tornou de Israel, naquilo logicamente que eles se propuseram a ser obedientes ao Senhor, uma nação distinta. Pelo menos assim era para ser, né? O culto em família, ou vir à igreja em família. O Salmo 128, ele destaca para a gente aqui, eu queria trabalhar essas 3 bênçãos distintas para as nossas famílias nessa manhã de sábado. Existe uma bênção distinta relacionada ao trabalho, e aqui o salmista cita essa bênção nos versículos 1 e 2, tá? Uma segunda bênção aqui está destinado, né, para a nossa família, direciona isso, o conteúdo do Salmo, nos versículos 3 e 4 ali, ele apresenta para a gente essas bênçãos na família, e depois uma bênção sobre, nos versículos 5 e 6, sobre a paz de Israel, né? Então eu queria me ater nessas 3 bênçãos neste sábado pela manhã e tentar trazer para nós, na igreja aqui, neste sábado de adoração ao Senhor, lições importantes para o nosso crescimento espiritual familiar. Ok? Bom, o versículo 1 ele diz que feliz é aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Há aqui 2 lições importantes, ou 2 ensinamentos, ou algo distintos que se completam. Há um elemento aqui no início do versículo 1 que ele é fundamental para nós compreendermos a mensagem que será trazida nessa manhã. E esse elemento é reconhecer a dependência do Senhor. O salmista diz assim: bem-aventurado, feliz aquele que teme ao Senhor. E nós bem sabemos que esse temor do Senhor nada tem que ver com medo, ainda que não perca, certo, o seu papel. Mas a ideia bíblica para temor sempre é reverência, admiração, reconhecimento da soberania de Deus sobre a vida do ser humano e consequentemente das nossas famílias. E há uma razão pelo qual todos na Bíblia que se encontram, né, na presença de Deus sentiram que estavam diante. A gente tem, por exemplo, ali quando o povo está reunido para ouvir a voz de Deus, lá ainda no Êxodo, né? E Deus fala e o povo tem medo da voz de Deus, a ponto de pedir para Moisés: olha, não deixa que ele fale contigo, porque quando ele fala nos causa temor. Queridos, essa ideia, ela se assemelha, ou na verdade é daqui que Salomão, quando escreveu os provérbios, ele tirou, né, uma das frases bem conhecidas para o povo cristão. Ele diz assim: olha, o princípio da sabedoria é nós temermos ao Senhor. Parte daí toda boa ideia, toda boa atitude quando nós tememos a Deus. Eu poderia dizer que no Salmo 128 o temor do Senhor ele é fundamental para os nossos lares. Fundamental. A reverência, a admiração, o amor por Cristo são fundamentais para se ter uma vida familiar saudável.
a presença e o senhorio de Cristo precisa habitar, circular, passear por dentro das nossas casas. Nós comentávamos ali na lição da escola sabatina que há hoje uma enfermidade que ataca as pessoas, e essa enfermidade ela é certamente causada pelo distanciamento das famílias da pessoa Deus. O Senhor é por muitas vezes colocado à parte dos nossos planos, das nossas ideias, das nossas programações, até familiares. E isso, queridos irmãos, causa sobre nós, sobre nossa família, muitos pesares. Tudo sobre a sua família, desde a forma como você educa os filhos, até como você se relaciona com o seu esposo ou com sua esposa, no caso seu cônjuge, né? Tudo isso decorre do seu relacionamento com Deus. Eu costumo dizer lá na igreja que a nossa vida na igreja, em casa, no trabalho, ela é um reflexo da comunhão que nós temos com o Senhor. Isso para o pai, isso para a mãe, isso para com os filhos, isso para com o esposo, a esposa e assim, queridos, sucessivamente. Bom, o texto diz que não basta apenas temer ao Senhor. O versículo 1 ainda do Salmo 128 diz também que nós só seremos felizes se andarmos nos seus caminhos. Temer o Senhor é importante, mas caminhar pelaquilo que o Senhor institui também é importante. A lição traz isso quando o povo de Israel precisa ser destacado dos demais em virtude de seguir os estatutos e juízos do Senhor, não apenas de ouvir, não apenas de aprender. O versículo 1 retira esse ponto, né? Você é abençoado não apenas porque teme ao Senhor, mas porque teme e anda nos seus caminhos. E aqui, queridos irmãos, aqui da igreja, aqui do Alvoramento, está o alicerce das nossas famílias. Não é uma família perfeita, não é essa a promessa de Deus, né? É uma família abençoada. O versículo 1 molda a maneira como nós lemos e entendemos todo o restante dos salmos. E a partir daí, né, o versículo 2, ele traz então para a gente a bênção do trabalho. Ele diz assim, ó: comerás do teu trabalho, das tuas mãos, feliz será e te irá bem. O que é interessante no versículo 2 é a sua perspectiva positiva sobre o trabalho. A irmã a gente diz que quando Deus cria Adão e Eva, Ele não os deixa, ainda que num ambiente perfeito, na ociosidade. Era a atividade do casal lá no céu, cuidarem do jardim. E ela diz que eles se ocupavam em fazerem aí as ornamentações dos caramanchões que existiam. Existia, portanto, uma atividade. E foi somente após a queda, né, que Deus declarou que o trabalho se tornaria mais árduo. Não uma maldição, mas ele seria mais árduo. O trabalho em si não é mal, mas o pecado, né, que na verdade trouxe aí essa parte mais dura para nós. Mas há também uma satisfação que vem do trabalho, que é, segundo o texto que nós lemos aqui no livro de Salmos, desfrutarmos dos frutos que Ele nos proporciona, né? Há algo gratificante, que é nós ganharmos a nossa vida de forma honesta. Isso há algum tempo atrás estava destinada, prefigurada para a figura do homem dentro do lar. A gente vive hoje uma sociedade mais, eu diria, moderna, onde as mulheres agora também saem, né, dos seus lares para poder trabalhar. Lá em casa, desde muito cedo, eu tomei isso como uma prioridade. A Shelly trabalhou até, se não me falha a memória, o nosso segundo ano de casamento, terceiro ano de casamento. Mas aí quando veio a Sara, eu decidi que eu iria ser aquele que ia
correr atrás, prover. E ela iria cuidar das nossas filhas. É claro, existem realidades diferentes para algumas famílias, mas a ideia do provedor, ela parte de Deus para com o homem. O trabalho é uma bênção. As mulheres gostam de homens que trabalham. As mulheres sérias, né? O homem que se destaca no seu trabalho tem aí um destaque também para olhar os filhos, por exemplo, né? Quando vê o pai trabalhador, que se dispõe, que vai atrás, que acorda cedo, que chega tarde, né? Tomam isso como exemplo. Vocês percebem que as famílias hoje estão desestruturadas? Parece haver uma distorção em algumas bases que eu diria ser fundamentais para a saúde das nossas famílias. E isso parte muitas vezes de a mãe não poder acompanhar o crescimento, o desenvolvimento do filho, porque a necessidade em si faz com que ela precise sair para buscar o pão. Outro sermão, outra mensagem que eu digo, e aqui falo, trago uma mensagem carinhosa para os avós, né? Vovô e vovó são importantes, mas filhos precisam da educação de pais. A figura paterna e a figura materna precisa ser, ainda é a ideia mais saudável para os nossos lares. Porque sustentar a família de forma honesta e ser um provedor prepara o caminho para o sucesso dos demais. Nossa família é muito abençoada por Deus, queridos irmãos. Eu tenho uma responsabilidade, e isso não quero aqui pregar nenhuma doutrina sobre isso, mas é uma visão própria minha. A figura masculina no lar precisa ter esse senso de responsabilidade de ser o sustentador na casa. Eu lá em casa tenho 4 mulheres, né? A Bíblia diz em outro salmo que os filhos são ali o alimento para a aljava, né? Isso era uma ideia, logicamente, de quando nos tempos antigos tinham muitos filhos homens, eles ajudavam certamente na guerra. Lá em casa são 4 meninas, 5 meninas, né, com a esposa. Mas há bênçãos para os pais que dedicam tempo, para as mães que dedicam tempo no cuidado exclusivo dos filhos. Louvado seja o lar, né, que a condição permite isso. Bem, o Salmo 28... além de trazer essa ideia de dependência de Deus, de temor do Senhor, de bênção sobre o trabalho e o trabalhador, o homem como sendo a figura para esse fim, aqui nos versículos 3 e 4, é possível observar que o salmista ele se dirige a nós, maridos, a nós, homens. Ele diz assim, ó: tua esposa do interior de tua casa será como a videira frutífera, teus filhos como rebentos da oliveira e a roda da tua mesa. Como nós percebemos isso? Versículo 3 aqui é que traz para a gente essa ideia. Quando os homens assumem seus papéis de maridos, provedores, tornam-se uma bênção para as suas famílias. No entanto, o salmista também aqui, ele não está sugerindo que o bem-estar todos depende exclusivamente dos maridos. E aí entra logicamente a figura da esposa, da mãe, da mulher. Por quê? Porque nós homens nós falhamos. Claro, né? Cometemos erros. E a mulher tem um papel fundamental. Eu li há um tempo atrás um livro chamado Orientação para a Criança, e eu me surpreendi com uma citação de Ellen White, quando ela diz que nós pais, mas especialmente a figura materna, é para com os nossos filhos como sendo uma representação direta do próprio Deus.
Eu fiquei assustado com essa declaração. Nossa! Veja, a mãe, ela é para o filho, logicamente aquela mãe, né, que não busca e que não tem a necessidade de buscar aí o sustento fora de casa, mas que se dedica integralmente ao lar. Ela é como que um Deus ou a figura do próprio Deus para com seus filhos. Que responsabilidade! Portanto, passa pelo pai, passa pela mãe a responsabilidade na educação, na manutenção, naquilo que é providencial para as nossas famílias. Sabe, irmãos, nós vivemos uma crise espiritual, e essa crise espiritual da igreja é simplesmente um reflexo da crise espiritual nos lares. Eu não sei se vocês concordam comigo. A Bíblia diz, Paulo escrevendo a Timóteo, ele fala assim que nós nos últimos dias viveríamos tempos difíceis. Homens arrogantes, pais arrogantes, filhos desobedientes. Homens arrogantes, filhos desobedientes. E quando o pai, a figura sacerdotal do lar, não segue as suas obrigações como sacerdote, e quando a mãe, a figura da sacerdotisa do lar, não segue as suas orientações como sacerdotisa, querida igreja, a família sofre. Não existe uma garantia de que as minhas filhas, elas seguirão os passos meus e de minha esposa até a sua idade, lá na frente, quando elas já terão maridos, filhos. Mas há uma promessa que acompanha os lares, diz a Bíblia: ensina a criança no caminho em que ela deve andar. E eu vou dizer para vocês, irmãos, eu me apego a essa promessa com unhas e dentes, mas eu não deixo de fazer a minha parte. Provérbios 22:6. Provérbios 22:6. Não saio de casa para as minhas atividades. Quando o faço? Antes delas acordarem, porque elas acordam tão cedo quanto eu, né? Sem antes abrir a porta do quarto, levantar as minhas mãos e proferir uma bênção sobre a vida das minhas filhas. Não perco a oportunidade de, às vezes, levantar na madrugada, me ajoelhar no pé da cama. Lá em casa é uma triliche, né? Eu preciso agora de um quadriliche, viu, Rocha? Ou duas beliches. Ou duas beliches. E me ajoelhar diante da cama delas. E orar. E clamar. E, irmãos, tantas e tantas vezes chorar pelas minhas filhas. Porque nós vivemos dias maus. São dias ruins. São dias que antecedem a volta de Jesus. E a Bíblia diz, Apocalipse está irado. E a ira dele parte para cima de lares que temem ao Senhor. De homens e mulheres, pais e mães, que vivem e demonstram uma dependência, um conhecimento, um relacionamento com Deus eterno. Portanto, você, pai, a figura sacerdotal da sua casa, precisa ser para o seu filho, para a sua filha, alguém que ele olha e diz: meu pai é trabalhador. Nossa, o meu pai cuida da gente, ele sustenta-nos, ele cuida de mamãe. Mas os nossos filhos precisam olhar para a gente e enxergar um homem que ora. Um homem que eles presenciam dobrados de joelhos aos pés daquele que tudo pode. Amém. Eu repito, porque nós vivemos dias maus, irmãos. Ei, essa ideia de que a nossa casa é nossa primeira igreja, ela precisa ser real na nossa vida. Eu estou algumas sextas-feiras ali com o Fernando, a Ruth, às vezes o Joel, às vezes falando para as pessoas do amor de Cristo.
pregando, ensinando, mas em casa, quando reunidos em culto, quando em testemunho. Igreja Adventista do Sétimo Dia do bairro de Álvaro N. Manhã de sábado do dia 26 de abril de 2025. E este é o professor Kleber, É o mínimo que esteve evangelizar, ontem conosco no culto ao ar livre, lá na Por isso eu apelo para você nessa manhã, Pai. Álvaro N, aqui em Fortaleza. O Salmo 128 chama-nos Brasil. a reconhecer Deus como sendo soberano na nossa vida. Ele diz: feliz o homem que teme ao Senhor. Eu apelo para você, mãe. Assumamos as responsabilidades materiais, relacionais, sociais dentro da nossa casa, mas a nossa responsabilidade primordial é sermos homens e mulheres que se demoram relacionando-se com Deus eterno em prol da nossa casa, por causa da nossa casa, em virtude da nossa causa. Irmãos, é claro que na eternidade toda compensação virá da pessoa de Jesus Cristo. Mas eu não quero chegar no céu, abraçar Jesus sozinho. Eu quero entrar nas portas celestiais, tendo do meu lado as minhas 4 filhas, quem sabe mais, não sei, a minha esposa, e proferir aquilo que o profeta Isaías diz, Isaías capítulo 8, versículo 18: eis aqui, Senhor, os filhos, no meu caso as filhas, que o Senhor me concedeu. E essa trajetória é aqui na terra que nós construímos, é aqui na terra. A bênção final aqui nos versículos 5 e 6. Olha só como isso é tão verdade. As bênçãos da família se estendem ao povo de Deus. É isso que nós conseguimos enxergar aqui nos versículos 5 e 6. Há uma cobrança na minha casa. Já falei isso para vocês aqui, elas vão testificar agora. Minha para com a Sara, e agora a Ana, já tem 11 aninhos, ela fará agora na próxima semana. Levantou, filha, já falou com você. Eu já faço essa pergunta para Manuela, né? Ela acorda cedinho, e às vezes ela vem e corre, me abraça. A primeira coisa que eu falo: já falou com o Papai do Céu? Eu aprendi isso. E é nada mais, nada menos do que obrigação minha repassar isso, a fim de que ela repasse para os meus netos. Por quê? Porque as bênçãos da família, elas se estendem para o povo de Deus. A Sara já prega e canta, a Lívia já canta, a Manuela nem prega nem canta, só corre. As bênçãos da nossa casa, irmãos, são transcendentes para fora. Ela ajuda a igreja de Deus a se desenvolver. Quando o salmista diz assim, ó: o Senhor te abençoe desde Sião, para que veja a prosperidade de Jerusalém durante os dias da tua vida, veja os filhos de teus filhos. A ideia aqui é que os nossos filhos sejam atuantes na obra do Senhor. O Fernando gosta de dizer, né, que essa juventude, esses que participam aqui dos aventureiros, dos desbravadores, eles serão, em nome de Jesus, aqueles que irão liderar esta igreja para os últimos dias. Amém. Os seus filhos, os meus filhos. O salmista, ele não fala apenas das bênçãos materiais. As bênçãos fluem de Deus, passam
passam para a família, chega até a igreja. E também, irmãos, transcendem para a sociedade. Eu digo lá em casa, a Sara diz assim: pai, eu quero ser rica. Bichinha. Mas o primeiro carro dela vai ser um Civic, igual o Ivo. Cadê o Ivo? Fala pra ela aqui quantos anos foi, Ivo, fazendo pizza. Hã? Eu falei: filha, seja a mais rica do Brasil e do mundo, se for. Que a sua riqueza seja para as funções pelo quais Deus nos concede os bens. Cuidar da casa, cuidar da obra e cuidar do próximo. As bênçãos da nossa casa precisam reverberar para a sociedade, para a igreja. Por isso o salmista aqui, ele transita dos versículos 3 e 4, né, a bênção do trabalho, para o versículo 6. Um comentarista colocou o versículo 6 mais ou menos dessa forma aqui, ó. Encoraja o indivíduo a contribuir para a edificação do reino de Deus, vivendo uma vida justa na presença de Deus. Através disso, sua família será estabelecida e por meio dela, Deus estenderá suas bênçãos por todo o seu povo. Amém? Amém. Queridos, liderar sua família diante do Senhor é, em última análise, abençoar o corpo de crentes da igreja. Ser um bom administrador espiritual, material da sua família traz bênção para a igreja, traz bênção para as pessoas lá fora, porque criamos cidadãos, cidadãs preocupados com a volta de Jesus, com o retorno de Cristo. Sabe, irmãos, a forma como você educa, cria, mantém a sua família, ela não afeta apenas você, mas também afeta todos ao seu redor. Talvez seja por isso que nós vivemos hoje dias tão difíceis no meio relacional, na sociedade como um todo. Porque assim como para o bem, também é para o mal uma família desestruturada, claro. Para aqueles que não têm filhos, há uma mensagem para você também. Eu quero finalizar a meditação dessa manhã falando para você que ainda não tem filhos. Aos solteiros, por exemplo. Ei, você também tem um papel importante a desempenhar nesta igreja, na sua casa. Pais, não tenham medo de pedir ajuda. Existem pessoas ao seu redor que podem ajudá-los a guiar seus filhos a Cristo. Não é esse tipo de ambiente cristão que nós queremos? Homens e mulheres, pais e filhos, esposas e esposos, tementes ao Senhor. Bênção, prosperidade e paz são os resultados de famílias que têm laços profundos entre Deus e consigo mesmo. Bênçãos saudáveis e famílias saudáveis e felizes são aqueles que buscam o Senhor e compartilham essa busca com os de casa e com os de fora. Que torna o Salmo 128 tão especial, que ele olha para a família com felicidade, positividade, enquanto nossa cultura e nosso mundo vem a família com tanto desprezo. Você não diz que sua família é uma bênção porque você é cristão, é o contrário. Sua família é... Você é cristão, na verdade, deveria ser assim porque sua família é uma bênção. Queridos, há alguns anos atrás, me deu uma doideira na cabeça. E eu, por algumas... A Bíblia chama isso de dureza do coração. Algumas ideias meio tortuosas. Eu não sei, a Chat certamente vai lembrar quanto tempo faz, eu não lembro. Nós tivemos uma discussão. E eu falei assim para ela: eu não quero mais viver com você. E eu vou sair de casa. Nem eu sabia que eu estava tão decidido para fazer isso. Ela chorou, pediu para que eu não ficasse. Estávamos ali aflorados, os nervos aflorados.
Na época nós tínhamos a Sara, não sei com quantos anos, lembra, filho? 6 anos. A Sara tinha 6 anos? Faz muito tempo também. A Aninha, portanto, ainda era novinha, né? 2 aninhos. Eu falei pra Shelly, olha, eu tô saindo de casa. Eu não amo mais você. Peguei uma mudinha de roupa, fui lá pra casa de minha mãe, contei pra ela a situação. A Shelly ficou chorando em casa. Meu pai na época era separado de minha mãe, vivia com uma outra mulher. Eu falei assim, mãe, eu não quero ficar aqui na sua casa porque é muito perto da minha. E ela vai ficar aqui me enchendo o saco. Então eu liguei para o meu pai. Ele disse assim, filho, tem certeza? Então venha. E eu fui então. Meu pai na época morava ali no Quintino Cunha. Eu fui lá. A casa era a casa do meu irmão, né? Uma casa bem grande, tinha alguns cômodos. E o pai disse, você pode ficar nesse quarto aqui, não tem ninguém. Me concedeu ali uma rede, coloquei a mudinha. Comecei a viver a minha vida de separado solteiro. Irmãos, deixa eu dizer uma vida com coisa para vocês. Que vida ruim, viu? Vocês estão olhando para um homem hoje que tem os seus defeitos. Eu sou muito defeituoso. Se todos os dias eu levanto às 4:30, 5 da manhã para estudar a palavra de Deus, para orar, é porque eu sei quem eu sou. Falho, fraco, pecador. Mas eu sou um homem que teme o Deus Todo-Poderoso. Amém. Sabe o que eu fazia na casa do meu pai todos os dias, Marcos Cláudio? Sabe não? Vou te contar. Eu empilhava livros de Ellen White, acompanhados da Bíblia, buscando um verso que sustentasse e que aprovasse a minha decisão. Porque eu queria deixar minha esposa, as minhas filhas, mas eu não queria me afastar do Senhor. Eu levantava de madrugada, irmãos, e abria, e folheava, e abria a internet, buscava versos, tentava até distorcer alguns, mas era vencido pelo Espírito Santo de Deus. Lembro muitas vezes, na época eu só tinha uma motinha, vinha do trabalho, eu passava em casa para ver as meninas, eu ficava ali alguns minutos com ela, e quando eu dizia assim, eu vou embora, irmãos, era um tormento. Eu começava a chorar. A Shelly segurava o guidão da moto e dizia assim, filho, não vai, volta para casa. E ele dizia assim, eu não vou voltar, eu não amo mais você. E essa daqui começava a chorar, papai e filho. E eu duro, por isso que a Bíblia diz, né, pela dureza do vosso coração. Subia na moto, ligava a moto e ia para casa do meu pai. Sabe como que eu ia, irmãos? Chorando, horrores. Eu não estava entendendo o que eu estava sentindo, mas na minha cabeça, meu coração era, eu não vou voltar para aquela mulher, eu não vou voltar para aquela casa porque eu não a amo mais. Fui para a casa do meu pai. Nesse período, inclusive, participei de 2 evangelismos, fui o palestrante de 2 evangelismos lá pro lado de Calcaia. E no último que eu fiz, o primeiro tema era um tema social, casamento feliz. Oi, irmãos. Eu não consegui passar a lição, porque a Bíblia diz assim, olha, os vossos pecados fazem separação entre vós e Deus. Sabe o que eu falei na época, Fernando? Demétrio.
Não sei se vocês lembram dele. Era um jovem, né? Hoje ele está até um pouco meio distante. Mas era um jovem que estava em ascensão, assim, muito querido pela juventude da igreja na época. E eu consegui falar com ele pelo Message. Expliquei para ele a situação, ele me deu alguns conselhos. Tive algumas vezes conversando com o Fernando e a Ruth. Pessoas, conselheiros, amigos, irmãos meus, que eu tenho até hoje. Mas sabe, queridos, feliz o homem que teme o Senhor. Eu queria ouvir um amém da igreja. Amém. E eu entendi nesse dia porque que um homem que teme ao Senhor é feliz. Porque Deus não desampara, irmão. Porque Deus guia, Deus orienta. E uma certa feita, eu lembro como hoje. Acho que já estava uns 4 meses nessa situação. O Senhor me fez cair do cavalo. Eu me deparei com um versículo da Bíblia, eu nunca vou esquecer esse verso. Malaquias, capítulo 2, versículo 16. Lá na madrugada, Rocha, eu buscando um versículo para sustentar a minha saída de casa. Mais claro do que isso. Me deparei com esse verso. O Espírito Santo me guiou a esta palavra. E o texto diz assim: porque o Senhor, o Deus de Israel, essa versão ainda não é uma versão que eu queria, né? Porque na versão que diz assim, qual é a versão que você tem aí, mano? Eu odeio o divórcio. O que eu queria, irmãos? Uma palavra que sustentasse a minha ideia. E Deus me deu. Só que era contrário àquilo que eu queria. Porque o Senhor, Deus de Israel, diz que odeia o divórcio. E também aquele que cobre de violência as suas vestes, diz o Senhor dos Exércitos. Portanto, cuidai de vós mesmos e não sejais infiéis. Isso foi como um tapa, sabe assim? E eu falei, meu Deus, o que eu estou fazendo? As minhas filhas lá em casa, chorando, esposa também, eu do lado de cá. Até que eu voltei para casa, nós sentamos no sofá. E eu disse essa frase, eu acho. Olha, eu vou voltar para casa, mas não é por você. Eu vou voltar para casa por conta das nossas filhas. E sabe o que eu aprendi? Eu aprendi nesse período, e aqui eu vou falar diretamente aos casais, ao marido, à esposa. Eu aprendi que amor, para bem longe, mas para bem longe de ser um sentimento. Eu aprendi nesse dia que amar é escolher. Eu quero dizer diante da igreja nesta manhã de sábado: filha, todos os dias eu escolho amar você. Com todas as falhas que eu tenho e que eu sei que você tem também, eu quero cair os cabelos ao seu lado. Já está acontecendo, né? Eu quero envelhecer ao seu lado, escolhendo todos os dias estar junto com você e as nossas filhas. Amém. A despeito da mudança dos nossos corpos, né? Que um dia a beleza vai embora.
que vai ficar? Compromisso, a amizade e, acima de tudo, irmãos, temor do Senhor. Que Deus salve as nossas famílias. Amém. Que seja reerguido na nossa casa o altar do Senhor. Que a prioridade de você, pai, seja Deus, a sua esposa, os seus filhos. Que a prioridade de você, mãe, seja Deus, o seu esposo e os seus filhos. E aí, quando Jesus rasgar esse céu, irmãos, ele se enrolar como um pergaminho, você, de mãos dadas ao seu esposo, à sua esposa, e junto com seus filhos, adentrem as mansões celestiais para nunca mais se separar. Ainda dá tempo, irmãos. Ainda dá tempo de nós priorizarmos aquilo que precisa ser prioritário na nossa casa. Eu queria convidar a Isa, ela vai cantar. Eu queria que durante a música você tomasse a decisão, sabe assim, de nesta manhã, mais uma vez, não apenas entregar você, pai, você, mãe, você, esposa, a sua vida nas mãos de Deus, mas consagrar a sua casa, o seu lar, a sua vida nas mãos do Todo-Poderoso. Quando a Isa estiver cantando, fique de pé. Enquanto ela cantar, seja essa a sua decisão. E eu quero orar a Deus, pedindo a bênção do céu sobre o seu lar, sobre a sua vida, sobre a sua família, em nome de Jesus. Aí, senhoras e senhores, portanto, concluída a retórica alusiva à palavra de nosso Senhor Jesus Cristo, nessa manhã de sábado do dia 26 de abril de 2025, pelo professor Kleber, não vamos registrar a professora Isa cantando, pois a canção gera direitos autorais. Portanto, encerramos aqui o vídeo de hoje dizendo valeu Deus, valeu Jesus.